Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, e também pelos canais do YouTube e Facebook no @CJP Brasília, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. O nosso programa de Justiça e Paz vai ao ar aos domingos pela Rádio Nova Aliança, às 20 horas, pouco antes do programa do nosso querido Dom Paulo César, o arcebispo de Brasília. E nas redes sociais do YouTube e Facebook, tradicionalmente estreamos aos sábados, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela sua audiência. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nós sempre deixamos os links de temas relacionados ao programa na descrição do vídeo para contribuir para que os nossos ouvintes, no nosso caso dos nossos acompanhantes, né, dos nossos internautas, tenham acesso à informação de qualidade, sempre uma informação muito selecionada. Hoje eu estou com Guilherme Carvalho. Guilherme é presidente da Associação dos Amigos dos Jardins Mangueiral, já foi presidente da Associação dos Moradores dos Jardins Mangueiral, e o motivo da nossa entrevista hoje é uma recente decisão judicial em defesa da população do Distrito Federal, uma vez que o juiz Carlos Maroja, do Tribunal de Justiça do DF Territórios, decidiu que não é possível construir novas moradias, novas unidades habitacionais no espaço que existe entre os Jardins Mangueiral e o complexo penitenciário da Papuda e complexo penitenciário da Quinta Penitenciária Federal. E o Guilherme veio aqui contar para a gente um pouco sobre essa história, de como acontece a defesa dessa área em volta do, é, dos Jardins Mangueiral, especialmente do Parque Mangueiral, Parque Ecológico Mangueiral, e também a importância dessa decisão. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso programa. Acho que, não sei se me apresentei antes no programa, mas eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, e a gente tem uma longa trajetória juntos, nós somos amigos há muitos anos, vou compartilhar aqui com vocês, eu também já fui presidente da Associação de Moradores do Jardim Mangueiral, a Amor JM, nessa luta pelo parque. Seja bem-vindo ao nosso programa de Justiça e Paz. Eu acho muito importante a gente falar um pouco desses casos, porque a população muitas vezes luta pelos seus direitos e é uma caminhada muito solitária, às vezes, né, contra um poder público, por vezes autoritário, que tem muito mais força que a população em vários momentos. O Estado tem toda uma infraestrutura de advogados, de técnicos, né? Mas é importante trazer esses exemplos também, porque os movimentos sociais, eles trazem essa perspectiva de justiça social, de democracia em relação à cidade. Então, eu te convido a contar um pouco dessa história, porque agora você está como presidente da AJM, que é a Associação de Amigos dos Jardins Mangueiral, e que você também já foi presidente da Amor JM. Seja bem-vindo, Gui, conta para a gente um pouquinho da história do Parque Mangueiral e também da importância dessa decisão que resguarda toda a população do Distrito Federal. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas estão ouvindo aí. Primeiro, agradecer muito a Ana Paula pelo convite. Obrigado, Ana. É uma honra estar aqui na Rádio Aliança e também falando só para os ouvintes, mas também para a audiência de internautas, né? E também é excelente estar aqui para falar de um tema que foi tão está tendo um desfecho tão glorificante, assim, tão bom, tão positivo e tão de acordo com o tema aqui do programa e do que a gente está falando, que é justiça e paz, né? Estamos caminhando para se ter finalmente justiça e também paz. E essas duas palavras são muito fortes até nessa trajetória, porque o que os moradores do Jardim Mangueiral fizeram foi justamente buscarem justiça com o que foi prometido vender para eles, que era um parque ali no centro, área verde, arborizada, para quem comprou as residências. Justiça porque a gente não tem nenhum equipamento público, esse é um que a gente já usa desde o início do bairro, que é um parque para o lazer e para a comunhão ali entre nós. Justiça também porque a gente sabe que o perímetro de segurança, onde a gente tem
preserva uma distância mínima entre o Presídio Federal e a Papuda, né? Que é um complexo penitenciário, e os moradores. Então, a gente também faz justiça para o sistema penal, que a gente deixa de dar tanto risco de vida aos agentes penitenciários e à população em geral. Ao mesmo tempo, a gente preserva por um bom cuidado do sistema penitenciário como um todo, né? Independente dos seus problemas e também das suas soluções, ele precisa ser cuidado, e seria um descuido imenso se construísse residências próximas a esse complexo penitenciário. Justiça também, porque a gente faz com que os moradores entendam o poder da política, principalmente do cidadão, entenda quais caminhos ele tem para agir. Acho que isso resume. Para mim, um grande aprendizado nessa trajetória toda, da qual a gente se conheceu por conta dessa trajetória, vou deixar claro, foi ela que fez a gente se encontrar, porque a Ana puxou um abaixo-assinado na época e eu estava puxando um movimento mais presencial também, e a gente se unificou junto com esses diálogos em outras reuniões, e estamos até hoje com uma grande amizade, onde muitas pessoas perpassaram por essa trajetória. Nós não somos os protagonistas, mas somos uns das quais muitas pessoas passaram, outras ficaram, outras estão e outras virão, porque essa história não acaba aqui. E a gente tem para mim, assim, o grande lance, assim, em resumo dessa história, é que a gente aprendeu, não só a gente que estava à frente, mas a população, aprendeu tanto que a gente tem direito à voz, e quando a gente não tem, a gente tem que ir atrás desse direito, tanto no poder judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo. E a gente tem esses três poderes de forma equiparada, né? E isso é um aprendizado, porque muitos duvidam disso. Muitos acham que o governador manda mais, ou quem está na frente do executivo manda mais que o judiciário manda mais que o legislativo. Eu tiro como aprendizado que isso está pau a pau, mesmo numa esfera menor, que é o Distrito Federal. Lógico que isso sempre tem guerra, sempre tem gestão querendo acabar com esse sistema é, tripartite assim de poder, que já é uma divisão do poder, né? A gente saiu de ditaduras e coisa, é um grande avanço institucional. Então, é um case de sucesso, eu acho, do poder público no ponto de vista de participação social. Case já é horrível, né? É um caso de sucesso, falando no bom português. Que isso é uma coisa brasileira, a gente está em mais roda do que hierarquia piramidal, e isso está cada vez mais visível, cada vez mais forte, principalmente nos últimos anos, né? Então, e por fim, só falar da palavra paz. É o que a gente está priorizando, né? A gente prioriza paz entre nós, entre os entes públicos e a gente. Então, a gente não quer guerra com o governo, a gente está lutando por uma boa governança e contribuindo com quem estiver na governança a entender os argumentos pela boa governança. Então, é muito mais de comunhão do que revolta. Mas teve momentos que precisamos se revoltar e fomos vitoriosos. É isso, acho que resumo. No resumo da ópera, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, colocou no seu plano de governo, na eleição ainda do ano passado, né, ou, perdão, de 2022, que nós estamos em 2024, na eleição de 2022, que faria uma expansão habitacional ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda e também da Quinta Penitenciária Federal, entre esses complexos penitenciários e o bairro Jardins Mangueiral. Quem não conhece a região ali do Distrito Federal, uma região bastante interessante de se visitar, porque fica muito próxima da reserva do Jardim Botânico e da reserva do IBGE também, que são grandes massivos de cerrado ainda preservados, e tem nascentes nessa região que abastecem São Sebastião, abastecem todo o sistema do São Bartolomeu. Então, é uma região que contribui para o regime hídrico aqui do Distrito Federal. Mas o foco desse processo seria justamente a preservar a segurança dos presídios da Papuda, do Complexo da Papuda e da Quinta Penitenciária Federal. Então, o governo do Distrito Federal planejava expandir o número de habitações próximo, bem próximo, gente. A gente está falando assim de uma rua de distância, da largura de uma rua de distância entre o complexo penitenciário e esse novo bairro. E existia uma confusão também, que em alguns momentos o governo chamava de Alto Mangueiral, depois expansão do Mangueiral, então tinha também que ser dirimida essa questão, né, da nomenclatura dessa região.
para que fique bem claro para o poder público que não era possível construir nesse local, né, que a população do Distrito Federal não aceitaria isso. E esse foi só um pedaço dessa história, o pedaço mais recente dessa história. Como o Guilherme falou, a gente começou lá atrás em defesa do Parque Mangueiral, que é uma outra área que fica no centro do bairro do Jardim Mangueiral e que hoje tem uma legislação própria. Gui, conta um pouquinho recentemente sobre a decisão do juiz Maroja, qual é Sim. o teor da decisão, e depois a gente fala um pouco sobre a historicidade do bairro Jardim Mangueiral e desse Parque Ecológico Mangueiral, que hoje foi criado por lei na Câmara Uhum. Legislativa, mas que o governador Ibanez Rocha não concorda com essa lei que foi proposta pelos deputados distritais, vetou a lei e ela está em discussão no judiciário também. Vamos contar um pouquinho dessa história. Vamos lá. De forma mais clara, assim, indo mais para a parte jurídica, a gente tem, como a Ana falou, como outra área, mas é uma área acoplada, são duas áreas. É uma área do dente, que essa área chamada dente está entre as quadras do Mangueiral. É a área retangular, por isso que parece um dente, aí chamam popularmente de dente. Então, essa área do dente, ela se junta com esse corredor ecológico, que a gente chama de perímetro de segurança, que é entre a Papuda, o Presídio Federal e o bairro Jardim Mangueiral. Então, essa área do dente, mais esse corredor ecológico, forma o Parque Ecológico Mangueiral, que virou um projeto de lei, virou uma lei, foi votado e aprovado primeiro e segundo turno na CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos dois turnos, sem nenhuma objeção, nenhum voto contrário. O governador Ibanez vetou essa lei, voltamos à Câmara para a derrubada do veto, tivemos êxito, também friso sem nenhum voto contrário, e a gente teve um sucesso no campo legislativo. No legislativo, o que, que a gente tem que avançar? Mudança no PDOT, Plano de Diretor de Ordenação Territorial, PDOT, porque nesse plano diretor, PDOT ou PDOT, ele tem que alterar ali para não ter habitações. Pronto, isso é um apoio que a gente precisa também andar no legislativo. Lembrando que eu estou falando dos três poderes. No executivo, o executivo, que hoje em dia está na mão do diretor, quem governa é o governador Ibanez Rocha, ele tem a prerrogativa de poder colocar esse projeto de lei, fazendo ele ser votado na Câmara e aprovar e executar o parque. Está nas mãos dele executar isso e finalizar essa história de forma a ouvir a população e os técnicos dele, dos presídios, do meio ambiente e tudo mais. Dele não digo, né? De gestão, sob gestão dele. São técnicos nossos. E aí, o que rola é que no executivo isso não vai acontecer até então, que a gente tem de notícia, porque não tem essa prerrogativa. Ele acha que tem que ter residências no local inapropriado, que é este. E ele frisa isso. Obviamente, o executivo, como qualquer outro a cargo eleitoral, como deputados, senadores, executivos, eles ficavam muito reféns às doações de empresa, que hoje em dia diminuiu muito no Brasil. Diminuiu porque os sócios continuam doando, mas eles foram sanadas doações de CNPJ. Mas antigamente, todos esses cargos eletivos ficavam mais reféns ainda de cumprir acordos em época de eleição para fazer jus ao que não foi doado, né? Então, alguns governadores anteriores ao Ibanez tiveram doações e acabaram tendo que cumprir acordos com empreiteiras, de ou segurar essa obra ou avançar com essas obras. O governador Ibanez, da mesmo formato, acha que a priorização em construção civil, com empregos temporários e a direito à habitação fica acima de 1.000 outros direitos e outras questões. Então, o que move ele são questões não só eleitoreiras, mas também de direito à habitação. Compreendo, mas a gente já entendeu, não só a população, como o poder legislativo como um todo no DF, e o poder judiciário, na vara do meio ambiente, o doutor Carlos Maroja, entendeu que no campo judiciário, né, entrando na terceira e última esfera aqui, o judiciário ele tem que fazer jus ao que está na Constituição e os direitos difusos à segurança, ao meio ambiente e outras questões se sobrepõem a um direito específico à habitação, principalmente no lugar inapropriado, que põe em risco a população e a segurança do DF e nacional, porque estamos falando do Presídio Federal, de facções criminosas nacionais e internacionais. Então, no campo de vista
do Meio Ambiente, da qual essa decisão do Dr. Carlos Maroja não era o mérito, né? Mas ele cita, a gente tem ali um corredor ecológico que interliga a Bacia de São Bartolomeu à Bacia do Paranoá, e juntando com o Parque Jardim Botânico, né? Então, nós temos aí também proteção a nascentes do São Bartolomeu, que nascentes que geram o córrego Bora Manso, que desemboca no São Bartolomeu. Produção de nascentes de águas que vão banhar até Mar del Plata, vão lá para o final da América Latina. Então, a gente está falando de questões internacionais, não só do campo de vista da segurança, mas também do meio ambiente. Fora o bioma do Cerrado, que todo mundo vê que está praticamente no processo de extinção. Algumas matérias já falam esse nome, alguns estudos já falam esse nome, que é agravante. E Brasília, como berço das águas, ela tem que se proteger e proteger-nos. Então, a gente tem que frisar isso, não é balela. Porém, o que segurou mesmo foi a parte de segurança nesse processo. Na área do dente, em outubro, né, essa decisão que eu acabei de falar foi semana passada. Em outubro, a gente teve uma decisão também do Dr. Carlos Maroja referente a um projeto sobre o dente, que é essa área que eu comecei a falar aqui do centro, do bairro. E ele também, tanto num processo quanto no outro, decidiu que não é possível ter construções de residências, construções de áreas residenciais nesses dois territórios. Foram decisões distintas de projetos distintos. Nesse do Dente, o mérito era mais a respeito do Parque Mangueiral. E aí, junto dos dois, é que forma o Parque Ecológico Mangueiral, que hoje em dia se encontra suspenso, porque ele não foi prerrogativa vinda do Executivo. Por isso que está na mão do governador solucionar esse caso, fazer vir prerrogativa do Executivo no plano exatamente como foi aprovado na CLDF. Se ele fizer isso, final. E eu quero Acabou, final só feliz. Mas não vai, colocar aqui uns dados mais técnicos, né? A por favor. lei é a Lei 6.995 de 2021, que determina a criação do Parque Ecológico Mangueiral na região administrativa do Jardim Botânico. Então, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao TJDFT pelo governador Ibanez Rocha, né, chefe do executivo local, que pediu a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da norma até o julgamento final da ação. O governador alegou que a norma possui vício formal, pois violou sua competência privativa de apresentar projetos de lei que tratem do uso de bens públicos e que disponham sobre o uso e ocupação do solo. Também argumentou que o procedimento de elaboração da questionada lei deixou de realizar audiência pública, etapa essencial conforme estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal. A gente participou de várias audiências públicas, né, virtuais, porque estávamos na pandemia, e eu vou deixar o link para os nossos internautas no nosso vídeo aqui embaixo, com as participações da população nessas audiências públicas convocadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal se posicionou em defesa da legalidade da norma e, consequentemente, o indeferimento do pedido. Já a Procuradoria do DF e o MP-DFT se manifestaram a favor da suspensão da norma. Então, nesse momento, existe uma medida cautelar para suspender os efeitos da lei, até que o mérito seja apreciado pelo colegiado. É importante frisar que essa própria lei foi uma conquista da população, do movimento social organizado, que, junto aos deputados da Câmara Legislativa, atuou, especialmente o deputado João Cardoso, que foi o autor do projeto de lei e acolheu o pleito da população, né, que continua em mandato, foi reeleito. Nosso agradecimento especial ao deputado nesse sentido, né, de acolher o pedido da população e que beneficia o Distrito Federal inteiro, porque, como você mencionou, esse corredor ecológico com o Dente, eles formam um perímetro de segurança para os presídios, né, para a Quinta Penitenciária Uhum. Federal e para o Complexo da Papuda. Isso porque Sim. nessa região já é visível, a partir do próprio Jardim Mangueiral, o monitoramento dessas instalações penitenciárias. Uhum. E o que seria a proposta de expansão de moradia seria ainda mais próximo, né? Uma área, assim, uma distância de menos de 100 metros do complexo Exato. penitenciário. Acho Então, que é uma ameaça para o Distrito Federal inteiro, em termos de fuga, fazer túneis, esse tipo de coisa. com Comenta para a certeza. gente a luta dos moradores nesse processo. É, o,
pouco dessa luta dos moradores, falar só mais um mérito também da deputada Júlia Lucy, que também abriu, na época do seu mandato, né, ela é ex-deputada, mas na época do seu mandato ela que abriu esse processo, esse segundo processo na vara do meio ambiente, por conta do perímetro de segurança. Então, também é uma vitória que ela causou pondo esse processo, pondo a cara a tapa até, né, porque ela como base de governo também está de parabéns nesse pondo essa coragem, e ela foi em cima dos seus ideais ali e conseguiu ter êxito com a decisão do juiz. E o deputado João Cardoso também ter êxito, peitando também com muita coragem, sendo também base do governo, fazendo uma lei que conseguiu derrubar veto do governador. Então, foram dois casos de parlamentares que tiveram muito olhar para a comunidade. Cabe frisar os dois mesmo, porque a gente parabeniza também a todos os deputados que estavam votando para derrubar o do veto, que todos estão de parabéns, tomaram decisões conscientes, aprovaram a lei tudo. E consciente da justiça de que a gente não era besta, a gente não era otário assim, de não entender que poderia ser suspensa a lei. A gente sabia que poderia ser suspensa a lei, mas ainda a prerrogativa de outros 30 parques serem criados da mesma forma, a gente sabia que esse era o melhor caminho para a gente conseguir proteger a área, porque se a gente não entrasse com esse processo de lei da CLDF, a gente saberia que a gente já teria trator lá dentro. Então, isso fez a gente suspender durante um bom tempo. Até a decisão do juiz, até as outras coisas, podiam encaminhar construções, porque não tinha liminar para proteger essa área. Essa área a gente não tinha. A gente tinha no liminar para a área do dente, como eu falei. Mas a área de baixo da área do corredor a gente não tinha, então estava muito frágil. E com isso a gente conseguiu proteger. Então a gente foi muito estratégico em entender que com essa lei a gente conseguiria proteger. Conseguimos. Conseguimos fazer com que o governador não construísse ali numa área que era proibida, no nosso entendimento, mas que agora está oficialmente proibida no entendimento do judiciário. Então, a gente agora passa a contar com duas possibilidades, né? A, a luta da comunidade que sempre ocupou o parque, que sempre fez um movimento nas redes digitais e presencialmente a favor do parque. A gente conta com esse mesmo movimento, sem baixar a bola, pela luta da alteração do PDLT e pela luta referente ao governador ser convencido de que tem que fazer o parque vir com prerrogativa do executivo. Com esse impedimento é mais fácil o governador tomar essa decisão, porque agora ele não pode construir residência, ele vai deixar ali sem fazer isso. E pelo no mínimo, como aporte político para ele, ele pode fazer esse benefício para a comunidade, né? Mas como obrigação ele não vai fazer, ele vai fazer se for uma decisão dele. Então, o que que acontece? Se o juiz decidir favorável, vencendo o recurso do GDF, fazendo a gente vencer o recurso do GDF, ótimo, vitória, aí mesmo não virando parque, um próximo mandatário do executivo, né, porque não pode ser reeleito o Ibanez, a gente vai ter esse pleito, e a gente nas próximas eleições vai ver quem que vai atender esse pleito. Nossa. Outras pessoas já prometeram e não cumpriram isso, mas pelo menos não andaram com obras ali, né? Como o ex-governador Rodrigo Hollenberg. E antes a gente conseguiu, começando e responder sua pergunta, começou com poucos moradores parando o trator na época do governador Aguinaldo, que já estava tudo acordado, com um aditivo de contrato que, pasmem, ilegal, feria a Lei 8666. Ao descobrirmos isso, que feria a lei de licitação, a gente entregou à Prodema, né, Procuradoria de Meio Ambiente, e eles acataram a Prodema justamente com os quatro argumentos que a gente falava, da água, que tinha um parecer da CAESB que não suportava a água ali. Já faço um parênteses aqui, que trânsito, escola, delegacia, bombeiro, todos os direitos ali ficam agravados, porque a demanda aumentaria muito, demanda que existe há 13 anos, né? Diga-se de passagem, que vai ter 13 anos. Então, acatou isso, acatou que a gente tinha que ter participação mais popular a respeito disso, e não vindo decisão da Odebrecht, né? Frente à associação que hoje em dia eu estou na presidência, que é a AJN, e a gente teve esse universo de tirar a Odebrecht do mando dessa associação, entre aspas, e agora essa associação é do povo, a AJM está sobre
no protagonismo dessa decisão, né, a parte dessas decisões, então a gente agora está logrando o êxito junto à Associação dos Amigos do Jardim Magalhães. A gente, nessa época, por conta dessa assembleia, a gente abriu a Amor JM, que é a Associação dos Moradores do Jardim Magalhães, e conseguimos também ter êxito entrando no processo como Amicus Curiae, nos dois processos, né? Então, a gente tem duas associações fortes no bairro na luta por esse pleito, e a gente está com... E ele também decidiu que feria mesmo a Lei 8666, foi uma decisão como é que foi, divisora de águas para a gente, porque todo mundo que falava, essa galera que parou o trator e acampou, falava de forma depreciativa da gente, outras pessoas que eram contrárias. Aí a gente conseguiu superar isso, porque quando o Ministério Público ficou a nosso favor e falou, mas essa galera tem razão, fere 8666, tá tudo difícil. Aí começaram a olhar a gente com outros olhos também, foi um divisor de água na política interna ali do bairro. E aí mais gente se somou a essa luta do coletivo Mangueiral, e que depois fez também o Mobiliza Parque. Então, são vários movimentos que se juntaram. Nessa época teve Bloco Caroço de Manga no Carnaval lá, duas edições, teve Sarau, teve Halloween, que a gente priorizava as lendas do folclore brasileiro e outras questões brasileiras. A gente teve Dia das Crianças, a gente fez muitas ações, e essas ações fizeram com que a gente tomasse posse e realizasse o parque. Então, o parque já era de fato, só falta ser oficialmente de direito. De direito já é nosso direito, só falta oficializar-se como direito, porque a gente já está finalizando essa luta com muito mais agora o GDF tendo que lutar contra o que a gente avançou do que foram nos primeiros anos dessa luta, que era a gente tendo que lutar contra o que o GDF avançava como antagonista. Uma pena usar essa palavra antagonista, porque o governo tem que ser feito com o povo, para o povo, pelo povo, né? Então, aí que é justiça e paz. Acho que eu É, respondi, né, Ana? olha só, Gui, a gente está chegando ao final do nosso programa, né, na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu queria fazer também um agradecimento especial ao nosso presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, que atuou como nosso advogado nessa causa. Ele assumiu depois a ação que a ex-deputada Júlia Luci tinha postulado como ação popular. Então, ele se tornou o advogado do caso e foi o advogado da tese vencedora, né, que foi em argumentos finais, em alegações finais, perdão, ele fez justamente esse arremate de todos esses processos, né? O doutor Eduardo Xavier Lemos, que atualmente é presidente da Comissão Justiça e Paz, meu colega da comissão, e eu faço um agradecimento especial, porque ele atuou pro bono nessa causa. Então, assim, para a gente foi muito, muito importante, para os moradores foi muito importante, e a gente realmente precisava desse apoio para que pudéssemos levar ao fim a ação, né, e também sermos vitoriosos. Então, eu faço esse agradecimento especial. Deixo para você a palavra, suas alegações finais, não, sua despedida desse nosso Você, programa de Justiça e Paz. Na sequência, vocês ouvintes ficam com o Evangelho comentado por Simone Furquim, que também é membro da Comissão de Justiça e Paz e sempre contribui para os nossos programas dominicais. Um grande abraço para vocês, ouvintes, e sua despedida, Guilherme. vou agradecer rapidamente ao diretor superintendente Márcio da AJM, junto comigo, que estamos lá dirigindo essa associação, e ele está veemente a favor do parque contra as habitações também. Cassi, vice-presidente lá também, que sempre esteve na luta. Agradecer a todos da Amor JM, né? Não vou citar nomes aqui, que são vários, mas eu vou citar 6 nomes de pessoas que estavam acampando, que é eu, Olga, o João Paulo, a Natália, o Ebert e a Gabi, que foram os 6 primeiros que começaram a acampar ali no parque, nesse cerne da questão. E hoje em dia a gente está aí com vários movimentos, e parabenizar todos que estão ocupando o parque, toda a população, todos da Amor JM, principalmente especial, que a gente tem muito apreço, e os conselheiros lá da JM também, que estão sempre nessa luta. E vamos nessa, todos estão ocupando o parque, parabéns, e vamos atrás dos nossos direitos. Obrigado, Ana, pelo convite, obrigado pela audiência e pela escuta de vocês, e é isso. Obrigada, Guilherme, pela sua
participação nesse programa de Justiça e Paz e por toda essa amizade também, essa amizade que eu digo que é uma amizade cívica, né? Que a gente está há muitos anos nessa luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde os movimentos sociais tenham vez e voz, e sempre uma sociedade mais solidária também, né? Para cumprir a Constituição, para que a gente possa ter um mundo mais justo para todos nós, e é parte do lema da Comissão Justiça e Paz também, esse processo. Muito obrigada, Guilherme. Perfeito, obrigado. Muito obrigado. Um abraço aos ouvintes e uma boa semana. Este foi mais um programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Marcos, capítulo 3, de 20 a 21. Os familiares de Jesus entram em crise porque, assim como os fariseus e os escribas, eles também não compreenderam os ensinamentos e as práticas de Jesus. Vamos ver no mesmo capítulo que os líderes religiosos querem matá-lo, e no texto de hoje, os familiares querem amarrá-lo por acreditar que Jesus está louco. O Evangelho de Marcos nos mostra que quanto mais crescem as ações e ensinamentos de Jesus, cresce também as incompreensões e conflitos. Jesus enfrenta conflitos por parte das autoridades religiosas, dos familiares e conterrâneos e até de seus discípulos. No final deste capítulo 3, o texto nos faz refletir. Quem são os verdadeiros familiares de Jesus? Jesus afirma que sua família são todos os que fazem a vontade do Pai. Isto porque seguir o projeto de Deus, que significa amar a todos e todas sem condicionantes, revela uma atitude muito revolucionária, de transformação e de quebra de vários paradigmas que foram construídos. Conhecemos pelos evangelhos que Jesus se acercava das pessoas porque fazia o bem e buscava justiça para os mais vulneráveis e excluídos de seu tempo. Mas isso foi incompreendido por muita gente, inclusive por seus familiares. Hoje também trazemos este texto para o nosso contexto de atuação cristã e fazemos muitas perguntas. Por que muitos cristãos e cristãs continuam não compreendendo Jesus e o Evangelho? Quais as crises que nos impedem de compreender Jesus, o Evangelho, a Palavra de Deus em nossas vidas e na vida das comunidades? Por que pessoas que se dizem cristãs vêm perseguindo e ameaçando o Padre Júlio Lancelotti pelo seu trabalho junto à população em situação de rua, junto aos mais vulneráveis de nossa sociedade? Por que essas pessoas se incomodam tanto com o trabalho que ele faz? O texto de hoje nos faz pensar as atitudes, no mínimo, incoerentes entre ser cristão e perseguir pessoas. Não esquecemos o que Jesus diz no final deste capítulo, no versículo 35. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por isso, é importante refletir. Estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Bem comum, todos dando as mãos, os direitos
feliz.